vazia, e a primeira pessoa que ocupa o coração é o meu, que estou aqui trazendo essa mensagem belíssima para os vossos corações. No sábado de número 24, gosto de iniciar minhas mensagens com este salmo, Salmo de Davi, quando ele se expressava glorificando e exaltando, enaltecendo ao Senhor. Ele está dizendo assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Todos que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E vem uma pergunta que é muito importante. Ele faz essa pergunta ao Senhor: Senhor, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem vai estar no seu lugar santo, no seu templo? E a resposta vem para o salmista dizendo: aquele que é limpo de mão e que é puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, a bênção do Deus da sua salvação. Tal será a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, que venceu a guerra. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Deus que venceu a guerra. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Quem puder dizer que Ele é o Rei da Glória, vai dizer junto comigo assim: Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Eu não estou ouvindo o pessoal lá atrás dizer isto. Gente, diga que Ele é o Rei da Glória, exaltando ao Senhor. Diga assim comigo: Ele é o Rei da Glória. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Então o salmista Davi inicia glorificando e exaltando, enaltecendo ao Senhor Jesus Cristo. Naquela época, o salmista Davi, ele já tinha noção de que Jesus Cristo veria, aleluia. Ele já tinha a noção de que o Senhor Jesus vinha para salvar o seu povo. Glória a Deus. E por isso que ele se declarou e disse que de Deus é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos que nele habitam. E eu faço a pergunta: você habita onde? Você habita no mundo? Aleluia! A palavra mundo há três dimensões: há o mundo cósmico, e há o mundo homem, que é seres humanos, e há o mundo que há dentro dos seres humanos. E esse mundo em que vem a concupiscência, que traz coisas boas e também traz coisas ruins. Coração é a sede das emoções, a sede onde fluem muitas coisas. E isso depende da alma de cada um de nós. Por isso que Jesus Cristo, lá no livro de Evangelho de João 8, versículo 34, se não me foge a memória, ele diz: quem é de Deus, ouve a palavra
de Deus. Por que ele declarou isto? Porque ele estava diante de um povo que veio para ele, mas eles não receberam a Cristo. Israel fechou-se o coração e não aceitaram que Jesus Cristo tinha vindo de Deus, pelo fato de eles estarem sabendo, pensando ele que Jesus Cristo era filho de Maria e José. E Jesus era filho de Maria, mas não filho de José. Porque Jesus Cristo, ele no início era o Verbo. A Bíblia se expressa isso em João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 11 ele disse: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso se refere a nós que recebemos ao Senhor Jesus em nossos corações. Receber Jesus no coração não vem ao mérito que venha você fazer ou eu fazer. Não vem a esse mérito de eu poder jejuar, orar muito ou cantar. Não são esses méritos. O mérito que você pode alcançar a pessoa do Senhor Jesus Cristo em sua vida é você crer no Senhor Jesus. Disse o apóstolo Paulo ao carcereiro, quando ele foi solto na época, e ele se viu carcereiro muito aflito, pelo fato de pensar que todos estavam soltos e que ele iria morrer a fio de espada. Ele ficou preocupado e disse: o que eu posso fazer agora? E o apóstolo Paulo disse para ele assim: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando você crê no Senhor Jesus, aleluia, é o fato de que você quer a sua salvação. Porque a salvação não vem por meio de méritos, não vem por meio do que você passa, vem pela graça. A graça é um dom imerecível, é um dom que Deus dá a quem não merece. Nós não merecemos a salvação, mas Deus nos deu de graça. E a palavra nos expressa dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Em Cristo Jesus é a graça que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a fé em cada coração nosso só é gerado através da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Está lá no livro dos Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a prova da que se espera. E quem crê que Jesus Cristo vem buscar a um povo, aleluia, de boas obras, a um povo que se encontra aqui na terra, ele não está expressando nome de alguém. Ele fala: aquele que crê, aleluia, aquele que crê no Filho, crê também no Pai. Aquele que crê no Pai, também crê no Filho. Quem recebe o Pai, recebe ao Filho. Quem recebe o Filho, recebe ao Pai. Porque ninguém conhece ao Pai se não for através do Filho. João 14:6, ele se declara e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
senão por mim. Aleluia. Isso fez uma pergunta o apóstolo Filipe, que andava juntamente com ele. O diácono Filipe fez essa pergunta ao Senhor Jesus, fez um pedido a eles, ou melhor, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele disse, não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Como diz tu, mostra-nos o Pai? Aleluia! Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Isso quer dizer que as mesmas características do Senhor Jesus Cristo, quando na terra estava, são as mesmas características do Pai. Aleluia! O Pai é um ser que ninguém viu sua face, mas pôde-se ver quem era o Deus verdadeiro, o Deus que se fez Deus. De um nada ele apareceu e ele se fez Deus. Aleluia! Por isso que Jesus Cristo tem esse mesmo atributo que Deus, o Pai, ele tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai, ninguém viu o Pai, mas através dele puderam ver quem era o Pai. Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E o Pai, ele nos amou de uma forma, de uma maneira tão tal, que não pode se expressar essa grandeza. Diz lá no livro de João, capítulo 3, quando ele falava para Nicodemos. Aleluia! Quando Nicodemos fez a pergunta a ele, Senhor, que farei para ver o reino de Deus? Porque eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não vier de Deus. E a resposta de Jesus para ele foi esta. Aleluia! Aquele que nascer da água e do Espírito, esse pode ver o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Jesus estava se referindo a ele e ao Pai. Aleluia! Na minha conjectura, eu começo a conjecturar de que Jesus Cristo é a própria água. Porque na festa dos tabernáculos, ele disse, quem tiver sede, venha a mim e beba. E fará nele uma fonte de água viva, que jorra no rio. Aleluia! E eu creio nessa palavra, eu acredito nessa palavra, aleluia, pelo homem que eu já fui, neste mundo que você pode ver, aleluia, o homem que eu já pude ser, aleluia, você não acredita, você não vai acreditar esse homem que está aqui, quem foi ele lá no passado, aleluia, há 38 anos atrás, vou para 39, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, Nicodemos era este homem que fez essa pergunta ao Senhor Jesus. Jesus disse a ele, tu és mestre em Israel e não conhece isso? Porque ele queria saber o que poderia fazer. Ele disse, será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe nascer? Era assim que Nicodemos estava entendendo, sendo ele mestre em Israel, tinha todo o conhecimento das Escrituras e da lei de Israel. Nicodemos fazia parte do Sinédrio, aleluia, desculpa. Então, ele foi fazer essa pergunta para Jesus, e Jesus disse a ele que necessário era nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ele disse, como pode ser isto? Tenho eu que nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, tu sendo judeus em Israel, mestre, e não conhece isto.
Aleluia. E Jesus disse a ele: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E a vida eterna é esta: crer no Senhor Jesus Cristo. Você crendo, isso é um sinônimo de salvação. Aleluia. Quando o homem crê que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia nos relata isto. Aleluia. Vai se encontrar a palavra fé na Bíblia, mais ou menos, se não me correspondar do meu conhecimento, 244 vezes a palavra fé, aleluia, vai se encontrar nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Então Deus opta que você creia que Ele é Jesus, o Rei da Glória. A Bíblia expressa que por o homem entrou o pecado no mundo, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é o favor imerecível, o favor para quem não merece. A Bíblia nos declara isso, que destituídos todos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele se ofereceu ao Pai, aleluia, em sacrifício vivo, na cruz lá no Calvário, para salvar a todos nós que aqui se encontram. Basta você nele crer, aleluia. E como é que crê no Senhor Jesus? Aleluia. A palavra crer se deriva em fé. Acredito que você tenha fé, por minúscula que seja a sua fé. Jesus disse: se a vossa fé, a vossa fé for o tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, irei para lá, e ele vai. Aleluia. Porque Jesus está dizendo que não quer saber o tamanho da sua fé. Ele está se expressando isso. Por isso que ele escolheu a menor semente. E olha que essa menor semente, a árvore dela é grande, sombria, muito larga. Essa árvore de mostarda, a semente dela é bem pequena. Sua fé foi o tamanho do grão de mostarda, ou menor que seja, ainda menos do que um grão de mostarda. Olha, você pode fazer muitas coisas. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, lá no Calvário, para lhe dar a salvação, para dar a salvação a cada um de nós que aqui se encontra. Isso que eu falo não é mérito seu, não. Já falei nesse instante que não é através do mérito, é através de você dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Eu acredito que todos nós aqui pode declarar essa palavra, dizer: eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Quem pode dizer isto? Ninguém pode dizer? Quem pode declarar isso? Eu creio. Eu creio. Eu quero ouvir mais alguém dizer: eu creio. Diga: eu creio em Jesus. Creio no seu Pai, porque é o nosso Pai. Amém? É através dele que nós estamos de pé.